Tudo bom? Atlético venceu, ainda precisa convencer, né? Mas a gente também tem que levar em consideração, né, Pedro, que ontem dos 11 que entraram como titulares, simplesmente 7 são jogadores que chegaram agora ou que atuaram um pouco no ano passado. Esses que atuaram um pouco no ano passado, Gemerson e Pedrinho, né? E os jogadores que chegaram agora são Lemos, Saravia, Patrick, Edenilson, Paulinho. Então é mais do que meio time, né? Uma nova filosofia, um treinador novo para essa temporada, e o Atlético ainda não fez nem sequer 10 jogos, né? Ontem completou 9 jogos no ano. Então tá tudo dentro do processo, esse processo que o Kudê falou. Ontem, o Paulinho, ao lado do Kudê, deu uma entrevista coletiva depois do jogo e ele falou, né, a respeito dessa intensidade do ataque. Paulinho, que foi um grande destaque do jogo ontem, né, fez um gol, deu 2 assistências, e ele falou dessa intensidade do ataque alvinegro e essa parceria dele com o Hulk. Bom, primeiro é dizer que no dia a dia a nossa intensidade é muito produtiva, não só minha como a do Hulk também. É claro que nós dois jogando junto ali na frente é meio que normal algumas situações a gente se procurar para fazer jogadas, porque a gente está mais perto do gol. Nós dois juntos acabamos criando bastante situações de gol para o time, isso é importante, mesmo que a gente esteja começando a temporada agora, né, pegando o entrosamento, não só eu como o time todo. Se você perceber, pegar o time titular que jogou hoje, muitos jogadores chegaram nessa temporada, então a gente está aos poucos, né, tentando buscar o nosso entrosamento para que a gente possa ter melhores aparências, né, nas partidas, e assim poder ter mais consistência durante o jogo, né? A gente sabe que no primeiro tempo a gente conseguiu, durante os primeiros 25 minutos, dar muita pressão no time deles, depois demos alguns contra-ataques que acabou botando o time deles no jogo, e a gente sabe com a qualidade do nosso time que a gente pode evitar esses momentos. Mas a gente ainda não perdeu, isso é importante também, e vamos dar sequência no trabalho aí, entrosar cada vez mais pra gente, como eu falei, ter melhores partidas. Aí Paulinho falando, né, dessa novidade, esses vários jogadores que chegaram, né? Foi seu melhor em campo também? Na minha opinião, sim. Foi? Por ser decisivo, né? Por ter sido decisivo, fez o gol, deu 2 assistências, fez o que o atacante tem que fazer, né? Então eu coloquei ele. Não participei da jornada ontem, né? Porque tava no portal, mas internamente, dentro da minha cabeça, ele foi... Você tava lá votando. Exatamente, né? Votei dentro da minha cabeça como o melhor em campo, foi o Paulinho. Mas também teve um outro jogador super decisivo, e esse já é desde 2021, né? Hulk chegou a seu 13º gol em Libertadores, e ele disse que não vai parar por aí, não. 3 é galo, né? Mas não pode parar nos 13, né? Muito feliz, né? Pelo primeiro objetivo cumprido, agora já focar, né? Temos o jogo já no sábado para poder garantir a primeira classificação do Mineiro, que isso nos dá vantagem para os jogos finais, e depois já focar no jogo da Libertadores, né? A gente sabe que cada vez é mais difícil, mas o nosso principal objetivo é classificar para a fase de grupo e, se Deus quiser, fazer uma grande Libertadores. Quem também conversou com a gente depois do jogo foi o técnico Eduardo Kudê, e ele acredita que o Atlético poderia ter tido um pouco mais de facilidade contra o Carabobo. Creo que hicimos un gran inicio hasta el segundo gol, y después del segundo gol creo que fueron 35 minutos muy buenos. Después bajamos la intensidad, creo que nos relajamos un poco ahí y permitimos que ellos se pusieran en partido con ese 2-1, cerrando el primer tiempo. Después sí que creo que tuvimos mucha pérdida, o nos metimos muy seguido en lugares donde podríamos haber tenido más facilidad para jugar, pero bueno, cobra a un jugador, nunca hablo de casos individuales, pero bueno, estamos todos muy acelerados, ¿no? Piensa que el sábado hizo el gol, ¿no es cierto?, contra América, y le hicieron el penalti. Puede errar, cualquier jugador puede errar las bolas que sean, ¿no es cierto?, los pases, la troca de pases que sea, pero aquí ninguno deja de correr y de sacrificarse y de intentar volver a recuperar la bola para volver a jugar.
É isso aí, o Kudê falou que o Atlético poderia ter tido mais facilidade, perdeu várias chances, né? Fez 2-0, poderia ter feito mais, mas depois deixou baixar um pouco a intensidade. O Carabobo foi lá e fez o gol, diminuiu, deixando até uma certa tensão ali, né, pro segundo tempo. Foi pro vestiário com 2-1, se o Carabobo empata, ele levaria a decisão pros pênaltis. Teve a expulsão no início do segundo tempo. O Atlético se tranquilizou durante a partida, fez o 3-1, poderia ter feito o quarto com um pênalti desperdiçado pelo Vargas, mas fato é que, na minha opinião, tá dentro do processo, né? Esse processo de tantas novidades, desde comissão técnica quanto os vários reforços que vêm entrando, né? Que vão entrando como titular. E eu queria saber de vocês aí, se a gente tem que ser mais exigente com o Atlético, achando que o time tá deixando a desejar, ou se faz parte também desse trabalho do Kudê, já que nem chegou a 10 jogos, né? São 9 jogos na temporada. Tem coisas para melhorar. Isso tá nítido e é o mesmo discurso até dos jogadores, do próprio treinador. A gente sabe também da própria limitação do Atlético nas contratações, isso já foi colocado abertamente pelo treinador, pela diretoria. Quer buscar um lateral, tá difícil. A zaga tá tentando encontrar com o Maurício Lemos, tá até agora deixando uma boa impressão, deixou diante do América e ontem também. Enfim, algo para melhorar o Atlético tem. Agora, ontem fez a parte dele, né? Se classificou. Em alguns momentos poderia se complicar um pouco mais na partida, e isso aconteceu. Até porque o gol da equipe do Carabobo não foi um lance fortuito, né? Antes do gol, o Carabobo já tinha assustado umas 2 vezes. E o Everson fez uma defesa espetacular, né? Mais uma vez, o Everson, como foi importante no jogo da ida na Venezuela, ontem ele também foi muito importante. Então o Carabobo, ele estava crescendo na partida até chegar ao gol. Então foi um momento em que o Atlético teve um certo apagão, no contragolpe ficou difícil segurar o Carabobo, mas aí na segunda etapa, o Atlético, que já era amplamente favorito, o Carabobo ainda teve um jogador expulso, as coisas ficaram mais fáceis e as jogadas foram aparecendo de maneira natural. Acho que a exigência sempre vai existir com o Atlético, ainda mais pelo investimento, né? E a gente sempre vai querer cobrar do Atlético estar tendo boas exibições, o que não teve até agora na temporada, uma exibição muito convincente, até agora não teve. Se fala muito do jogo contra o Democrata, especialmente só o primeiro tempo ali contra o Democrata. Mas enfim, também entendo que faz parte do processo, não é nada do que na temporada passada estava muito estranho o Atlético, né? Com o time que tinha, depois da campanha que fez em 2021, o 2022 foi muito estranho. Esse 2023 até agora do Atlético não tá estranho, tá normal, dentro do que a gente estava esperando, dentro dos jogadores que chegaram, dentro das limitações que tem, mas ainda com a paciência para a progressão, né? E é importante destacar, né, Pedro, que o Atlético começa o ano já com decisões, né? Muito por conta do ano de 2022. Se tivesse na fase de grupos da Libertadores, esses jogos seriam os jogos do Mineiro, né? Uns jogos que, para utilizar como laboratório mesmo, menos pressão, menos exigência, e aí com naturalidade a equipe iria evoluir. Eu destaco 2 pontos, não sei se você concorda comigo, e eu queria saber de você quais pontos o Atlético precisaria melhorar. 2 deles, um é que o Atlético cede muitas chances ao adversário, né? O próprio Kudê falou que a gente precisa melhorar na transição defensiva, e aí eu falo mais dos meios para auxiliar o Alan, né? Que o Alan geralmente fica cobrindo os laterais e fica sozinho ali, então o adversário sempre chega com mais jogadores, e o Everson, tendo em vista que o Everson vem trabalhando muito nesse início de temporada e trabalhando muito bem. Esse é um ponto. E o outro ponto também é a dificuldade que o Atlético tem de concatenar jogadas, né? O Atlético tem dificuldade de ultrapassar as linhas ali do adversário quando o adversário tá ali bem fechadinho. Você concorda comigo? Qual o ponto que você também acredita que o Atlético deva melhorar? Concordo, a gente observou isso em alguns momentos específicos. Acho que o que mais chamou a atenção foi realmente contra o Carabobo lá na Venezuela, sobre enfrentar um time com 2 linhas muito baixas, né? Então o Carabobo tinha 2 linhas de 4 jogadores que não deixavam o Atlético produzir, e essa produção ela acontece por base na superioridade numérica, né? O Kudê avança os laterais e tenta fazer ali com que o Patrick participe mais do jogo, com que o Pedrinho tenha uma liberdade um pouco maior de se deslocar de um lado para o outro.
E não acontece quando essas linhas estão tão baixas, o Atlético está tendo dificuldade de encontrar espaços. E não tem jogada de linha de fundo, né? Você não vê os laterais do Galo indo na linha de fundo fazer cruzamento. Falei que na semana passada não tem, o Cudê chamou atenção para o definidor, porque realmente você vai cruzar a bola na área pro Hulk e pro Paulinho disputarem lá sozinhos contra os defensores adversários todos. E sobre a transição defensiva, também faz parte disso, porque o Atlético tem sofrido mais pelas pontas. Os laterais são muito ofensivos, né? Os laterais têm uma responsabilidade muito grande de atacarem. E nesse momento a gente ainda não tá vendo esse encaixe. Acho que são os 2 pontos mais gritantes assim do jogo do Galo até agora, fora a questão de Hulk e Paulinho, que são os destaques, são os principais jogadores, mas acabam tendo uma responsabilidade muito grande sobre a produção ofensiva na última faixa do campo ali. O Patrick ontem participou um pouco mais disso, tem 2 escapadas pelo lado esquerdo, na primeira ele toca para trás pro Pedrinho bater pro gol, a bola sobrou pro Paulinho fazer o segundo gol, e na segunda ele sofre o pênalti no segundo tempo. Então acho que são 2 pontos importantes a serem observados e de repente pra gente entender o que é que as alternativas podem trazer. E aí quando eu falo de alternativas, estou falando de jogadores de velocidade que podem entrar nos lugares aí desses alas, desses meio-campistas que jogam mais ao lado aí no time do Cudê. 2 pontos para finalizar o noticiário do Atlético. O Maurício Lemos, né? Ele deixou o campo sentindo aí alguma fisgada muscular. A gente ainda não sabe o teor, né, a gravidade dessa situação. A gente entrou em contato com o Cássio Arregui, assessor de comunicação do Atlético. Ele disse que o jogador vai ser avaliado e mais tarde o Atlético vai soltar, né, a respeito dessa situação do Lemos, que surpreendeu positivamente nesses 2 jogos, né? Você que acompanhou. Foi bem. Foi tem bem, uma né? saída de bola muito boa, dá pra ver que ele tem um passe longo muito qualificado, né? Além de ser um bom marcador naturalmente. Exatamente, e surpreendeu positivamente, então a gente aguarda para saber a situação. E hoje à noite o Atlético vai saber, né, quem que vai enfrentar. O Atlético já definiu a logística tanto para Quito quanto para Bogotá, que são as 2 cidades que o Atlético poderá visitar já no dia 8 de março, na próxima semana, na quarta-feira, contra ou o Milionários da Colômbia ou o Universidade de Quito, né, do Equador. Então a definição vai ser hoje à noite. Os 2 empataram em 0-0 lá em Quito. Chance mais pro Milionários, né? Que entra como favorito e vai decidir dentro de casa. Lembrando que na próxima fase o Atlético novamente decide como mandante, decidirá no dia 15 em Belo Horizonte. Dia 18 de março, o Mineirão vai receber um show do Luan Santana. Então o Atlético trabalha nessa situação como? Vai bloquear o setor amarelo, vai vender menos ingressos, ou seja, uma capacidade reduzida do Mineirão para o jogo de volta, mas não abre mão de jogar no Mineirão essa partida de volta da terceira fase da Libertadores. Ele deve ter o palco lá, né? Ai, meu Deus. Ontem foram 44 mil? Foi na casa dos 40 mil que tivemos no Mineirão. Isso, 46 e 2 milhões e 482. 46,482. E só 2 pontos que eu ia destacar sobre a zona mista, né? Vocês estavam lá fazendo a coletiva e eu na zona mista vi duas situações que me chamaram mais atenção. O Vargas saiu sem falar, né? Ele passa direto, depois de perder o pênalti, eu falei na transmissão ontem, né? Pô, a última memória do Vargas na Libertadores é tão ruim, tomara que hoje ele apague isso. Que não atrapalhe o psicológico dele, né? E aí o Hulk explicou que o Vargas pediu pra bater o pênalti, o Hulk deixou pra dar uma moral pro companheiro, o Vargas acabou errando, mas o Hulk fez questão de ressaltar que os 2 treinam juntos, que o Vargas costuma acertar muitos nos treinamentos. E a questão do Alan, né? Que meio que dá uma desconversada, mas confirma que chegou uma sondagem do Palmeiras pro seu empresário, mas que tá feliz no Atlético, que vai seguir no Galo e não sei o quê. Logo depois dessa fala, já veio o pessoal da assessoria do Atlético conversar com a gente. O Alan não sai em hipótese alguma para nenhum time do Brasil. Ele só vai ser negociado se for uma proposta do futebol europeu que o convença. O Alan tem o interesse de voltar para a Europa. A gente lembra que quando muito jovem, ele foi um jogador do Liverpool que não podia ser aproveitado na Inglaterra, então foi reemprestado e o interesse dele seria de jogar de novo na Europa, então não seria negociado para Palmeiras ou Flamengo, os 2 que aparecem aí como os principais concorrentes. Tudo bem que o Atlético tem um bom reserva que é o Otávio, né? Mas o Alan é fundamental nesse esquema tático do Cudê. Há pouco o Fernando falou que do jogador que fica sobrecarregado, né? Porque é o único volante, aí tem que apoiar quando os laterais avançam. E realmente, pra sair, se não queria liberar o Caleb, né? O Cudê não queria liberar, imagina o Alan, né?
O Alan, que é um dos destaques também da temporada, né? Voltou a ser aquele jogador de 2021, né? Tanto na pegada ali, na marcação no meio campo, quanto na saída também de bola. E ele é fundamental no Galo, foi fundamental no Fluminense. Tudo que o Atlético não precisa nesse momento é que ele seja fundamental no Palmeiras ou no Flamengo. O Galo já avisando o jogo contra o Democrata de Governador Valadares em Valadares no sábado, 4:30 da tarde. O Atlético vai tentar ficar com essa primeira colocação geral, né, para ter vantagem nas próximas fases. Amanhã amanhã treina na parte da tarde também e segue viagem para Governador Valadares.